Como falar de sexo com os nossos filhos? Com que idade eu devo falar de sexo com o meu filho? Tenho um filho de 9 anos e descobri que ele assiste pornografia. Vi no histórico do celular dele. São essas e outras questões que nós vamos responder nessa aula de hoje. Muito prazer, sou o pastor Felipe, um dos líderes do Ministério Vida Pura, e nós estamos dando início a mais uma aula ao vivo. E hoje o tema é como falar de sexo com os nossos filhos. Portanto, vai clicando aí no coraçãozinho aí do lado, clica nesse aviãozinho aí, compartilha essa live aí nos seus stories para que ela alcance mais pessoas. É super importante nós alcançarmos mais pessoas nessa hora para falar de um assunto tão importante como falar de sexo com os nossos filhos. Com que idade eu devo falar de sexo com o meu filho? Meu filho tem 9 anos de idade e eu peguei no histórico do celular dele um monte de site pornográfico. Descobri que meu filho assiste pornografia. E agora? São muitas coisas, muitas questões que têm deixado os pais de cabelo em pé, que o Ministério Vida Pura quer responder para vocês nessa tarde. Ok? Para isso eu peço aí a sua ajuda para vocês compartilharem essa live clicando no aviãozinho aí, para que outros pais e outras mães possam acompanhar também e saber de fato como falar com os filhos sobre um assunto tão delicado, um assunto tão difícil, que é o sexo, né? Parece que tem um tabu dentro das nossas casas e a gente não consegue falar com os nossos filhos sobre sexualidade. Eu já ouvi falarem assim, né? Felipe, mas eu tenho vergonha de falar isso com os meus filhos. Eu falei, minha irmã, não tem problema nenhum você ter vergonha. O problema é que o mundo lá fora não tem vergonha de falar para os seus filhos sobre sexo. Se ele não tiver uma educação sexual em casa, ele vai ser educado sexualmente na rua. E aí a coisa vai perder-se totalmente, que é o que tem acontecido. Nós temos perdido os nossos filhos no ninho. A verdade é essa, nós estamos perdendo os nossos filhos no ninho. Bom, para nós darmos início ao assunto como falar de sexo com os nossos filhos, é importante respondermos uma pergunta muito interessante. Com que idade eu devo falar de sexo com os meus filhos? E agora? Com que idade eu vou falar de sexo com os meus filhos? É difícil, né, a gente estabelecer esse padrão. Mas tem algo que o Ministério Vida Pura ensina e que é realmente algo muito importante. Em primeiro lugar, a criança, ela dá indício por ela mesma de estar pronta para receber as primeiras informações sobre sexo. Eu vou só desativar os comentários aqui para não travar a live. As crianças, se você tiver alguma pergunta, manda aqui, pontinho de interrogação aqui, caixinha de perguntas, que eu vou responder todas as dúvidas no final, ok? Bom, as crianças, elas dão indícios de que estão prontas para começarem a falar sobre sexo. Como que elas dão indícios? Fazendo perguntas. Crianças são curiosas e tudo que elas começam a aprender, tudo que elas começam a desenvolver, elas perguntam, elas fazem perguntas. Então não existe uma idade padrão onde você vai começar a falar sobre sexualidade com seus filhos. Isso não existe. O que existe é você manter um canal de comunicação regular, constante e aberto com os seus filhos. E dentro desse canal de comunicação constante e regular que você tem com os seus filhos, o assunto sexualidade com certeza vai surgir. Então, primeiro passo, primeira coisa de tudo, antes de tudo, desenvolvam um relacionamento de amizade com os filhos de vocês. Vocês precisam passar tempo de qualidade com os filhos. Desliga a televisão, tira o celular da frente dos olhos, coloque ele bem longe, senta com seu filho, senta com a sua filha e tenha um momento de amizade, um momento de conversa. Diariamente, os pais não têm relacionamento com os filhos. E aí começa-se a perder. Nós estamos perdendo a partir daí. Um pastor conhecido nosso foi fazer um trabalho no Piauí na construção de uma escola. E lá, conversando com as crianças, ali desenvolvendo o trabalho,
ele disse o seguinte para as crianças: o que mais vocês gostariam? Fala para mim uma coisa que vocês gostariam muito. E uma menina virou para ele e falou assim: olha, pastor, o que eu gostaria muito é que quando a minha mãe conversasse comigo, ela olhasse nos meus olhos e saísse do celular. Nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos para as igrejas e para as escolas e não temos tempo de qualidade com os nossos filhos. É celular, é cabeça em outro lugar e as crianças ficam aí andando para lá e para cá e aí você não tem um relacionamento de amizade com o seu filho. O que vai acontecer? Um dia o seu filho ou a sua filha, em um determinado momento, vai virar para você e vai falar assim: mamãe, o que é... vamos imaginar aí um termo pejorativo para pênis, por exemplo. Mamãe, o que é Paraná? Você já imaginou aí um termo pejorativo para pênis, né? Porque ele ouviu isso na escola, ele ouviu isso na televisão, ele viu um vídeo no celular, ele acabou surgindo essa palavra. E aí ele pergunta para você: qual é a sua reação? A sua reação é fechar o rosto? Onde você ouviu isso, menino? Sem vergonha, que falta de respeito, nunca mais repita essa palavra. Aonde você ouviu essa barbaridade? Essa é a sua reação? Pois se essa for a sua reação, seu filho nunca mais vai falar de sexo ou qualquer assunto relacionado à sexualidade com você. Você acabou de fechar a porta para ter uma conversa saudável, tranquila e muito educativa com o seu filho. Se você tem um diálogo aberto com o seu filho, com a sua filha, todos os dias construindo essa amizade, de todos os dias estar conversando sobre todos os assuntos e principalmente à luz das escrituras sagradas, ter um momento devocional com o filho, com a filha, um dia vai chegar a pergunta. E quando a pergunta chegar: mamãe, o que é termo pejorativo aí para pênis, por exemplo? Qual vai ser a sua reação? Primeiro você vai identificar uma verdade. Poxa, meu filho, minha filha fez uma pergunta referente à sexualidade. Ele está dando indicativos de que está pronto para ouvir mais sobre isso. Qual que vai ser o seu semblante? Normal, sem espanto, sem nada. E você vai falar com toda a calma do mundo: meu filho, minha filha, onde foi que você ouviu isso? Vai falar: mãe, foi na escola. Foi meus amiguinhos, foi com o primo, foi com a prima. Foi na televisão, na televisão mais difícil, né? Mas possível. Mas foi num vídeo no YouTube. Aí você já vai ver da onde que veio a fonte que a criança ouviu. Qual que vai ser a sua reação? Isso que você está me perguntando, isso aí está relacionado à sexualidade, está relacionado ao sexo. Aí a criança vai falar: E aí começa tudo que você precisa fazer para começar a garantir a educação sexual de maneira correta e sadia na vida dos filhos de vocês. Então, em primeiro lugar, qual é a idade correta para começar a falar? Não existe uma idade. A criança ela vai demonstrar, através da sua curiosidade, das perguntas que ela vai fazendo, ela vai demonstrar que está pronta para receber novas informações ou as primeiras informações a respeito de sexualidade. Se você mantém um canal de comunicação com seu filho todos os dias e desenvolve essa amizade, ele vai falar com você, ela vai falar com você na maior naturalidade. E ao invés de você recriminar, de repreender, de fechar o rosto e onde que você ouviu isso? Você vai agir com naturalidade, porque chegou o momento. E quando chegou o momento, lembre-se que a criança fez uma pergunta. Pega a pergunta dessa criança, ela falou de forma pejorativa o nome do órgão sexual masculino, pênis, por exemplo. Pega essa pergunta, deixa de canto e fala assim: meu filho, minha filha, isso que você está me perguntando diz respeito à sexualidade, ok? Diz respeito ao sexo. E antes de eu responder a sua pergunta, eu preciso te explicar o que é sexo. Porque se eu não te explicar o que é sexo, vai ficar sem sentido eu responder a sua pergunta. E aí a criança já vai ficar: é mesmo? Poxa, então me fala o que é sexo, né? E agora eu fico imaginando vocês aí. Se eu perguntar para vocês o que é sexo, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Eu tenho quase que certeza absoluta que na grande maioria esmagadora,
Se eu perguntar para você o que é sexo, você já vai pensar no ato sexual. Já vai vir uma cena de um ato sexual na sua mente. Tá errado, irmãos. Antes disso tudo, o que é sexo? E é exatamente o que você vai falar para o seu filho ou para sua filha. Sexo é criação de Deus. Deus criou o sexo. Não é verdade? Lá em Gênesis capítulo 1, logo no capítulo 1, Deus fala o quê? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Ué, essa fertilidade, essa multiplicação só pode ser através do sexo. Deus é o criador do sexo. E como criador do sexo, isso é extremamente importante de ser a primeira informação que o seu filho vai receber. Porque o que o mundo, as pessoas aí fora, a internet, os filmes, as séries, a televisão e tudo mais vai ensinar para o seu filho? Vai ensinar para o seu filho a forma pejorativa, a forma pecaminosa do sexo. E quem é que deve ensinar o padrão correto do sexo? Vocês que são pais e mães. Porque quando a criança aprende o padrão correto do que é o sexo à luz da criação de Deus, automaticamente ela vai ter uma fonte de comparação. Ela vai falar, peraí, o que o meu pai e minha mãe me ensinaram é isso, e isso é a verdade. E isso que eu estou ouvindo dos meus amigos, dos meus primos, na escola, na televisão, nos filmes, nas séries, na internet, isso que eu estou vendo aqui, isso aqui é o errado. Mas se ela não tiver o padrão do que é o certo, como que ela vai fazer um comparativo para entender o que é o errado? Não tem como. Então, o primeiro passo para vocês, pais, quando a criança vir fazer essa pergunta, é falar que o sexo é a criação de Deus. E começar a estabelecer a sexualidade da forma como Deus criou. Olha, o sexo é a criação de Deus. Deus criou o sexo. Mas criou o sexo para quê? Para que horas? Para qual momento? Aí, Gênesis 2, versículo 24 responde: por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Fala assim, ó, meu filho, minha filha. Deus criou o sexo. E ele estabeleceu o momento para que o sexo fosse praticado. Primeiro, seu pai e a sua mãe aqui, ou se você é o pai que está falando, eu, seu pai e a sua mãe, nós tivemos que deixar a casa dos nossos pais, dos seus avós. Nós deixamos a casa dos nossos pais, deixamos a casa, né? O papai deixou a casa do vovô e da vovó, a mamãe deixou a casa do vovô e da vovó, e nós deixamos a casa deles e nos unimos na aliança do casamento, nós casamos. E só depois disso é que acontece o sexo. Então, filho, filha, sexo é criação de Deus para ser desfrutada depois que um homem e que uma mulher saem das suas famílias, da casa do vô e da avó, se casam e aí sim eles vão ter a prática do sexo como abençoada por Deus. Você precisa ir passo a passo estabelecendo o parâmetro, o princípio bíblico instituído por Deus. Porque os seus filhos serão bombardeados com o sexo de qualquer jeito, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Vão ser bombardeados por isso. Não, o sexo é para fazer o quanto mais cedo melhor, quanto mais melhor, e não importa quem com quem. Um homem com uma mulher, com duas, com três, uma mulher com dois, com três homens, homem com homem, mulher com mulher, tudo é válido. O mundo vai ensinar isso para o seu filho. E se ele não tiver o parâmetro do que é o correto, não vai ter como ele fazer essa comparação. Então, o sexo é criação divina para ser desfrutado dentro do casamento. Depois que o papai e a mamãe deixam a casa do vovô e da vovó, se casam e aí sim eles vão desfrutar do sexo. O sexo, meu filho ou minha filha, por hora, o que você precisa saber é que é uma relação de intimidade entre o pai e a mãe.
Porque a idade da criança ali, essa resposta, né? As crianças cada vez mais cedo falam sobre essas coisas, só que elas não estão totalmente ali preparadas para ouvir tudo nos seus mínimos detalhes. Então, quando você estabelece o padrão bíblico, a criança já vai se dar por satisfeita. Ah, interessante. Então, meu pai e minha mãe têm que deixar a casa do meu avô e da minha avó, eles têm que se casar e aí eles praticam sexo. E meu pai disse que sexo é uma relação de intimidade. Isso, é uma relação de intimidade. Onde o pai namora com a mãe, onde a mãe namora com o pai. Isso é normal, filho. Eu amo a sua mãe e nós namoramos até hoje. E vamos namorar todos os dias, cada vez mais. E você começa a estabelecer esse princípio. Estabelece o princípio. Estabelece o princípio. Estabelecido o princípio, aí você responde a pergunta. Qual que era a nossa pergunta ilustrativa do começo aqui da minha fala? O filho ou a filha chegou em casa e falou um termo pejorativo para pênis. Aí você vai responder a pergunta do seu filho ou da sua filha. Então, filho, isso é sexo. Beleza? Beleza. O que foi que você me perguntou? Você me perguntou o que é parará. Essa palavra que você disse não é uma palavra boa para se dizer, né? Isso é uma palavra suja, um termo que nós não devemos dizer. Nós, como cristãos, filhos, não devemos usar essa palavra. O que você está querendo dizer aí se chama pênis, que é, se é um menino, é isso que você tem aí. Esse daí, ó, é o pênis, que o seu pai também tem. Esse é o nome correto. Se for uma menina, você vai falar, o pênis é algo que os homens possuem, diferente das meninas. As meninas, assim como você, possuem uma vagina, porque ela vai ouvir termos totalmente chulos e pejorativos também. Então isso, essa parte do meu corpo se chama vagina. Isso. Essa parte do meu corpo se chama pênis. Isso. O que você fez? Seu filho trouxe uma pergunta de conotação sexual. Você não fez cara de espanto, não fez cara de ai meu Deus, que menino, falta de vergonha na cara. Não fechou a porta para o diálogo. Estabeleceu com ele o princípio correto de sexualidade, do que é o sexo, ao mostrar o que é sexo à luz das Escrituras Sagradas, bênção de Deus, criação divina para ser desfrutado somente dentro do casamento, estabeleceu os princípios e respondeu à pergunta do seu filho ou da sua filha. Ao responder a pergunta, você vira para o seu filho ou para sua filha e fala: você tem mais alguma pergunta a fazer sobre esse assunto? Se ele tiver, com certeza é porque ele já está vendo ou ela já está vendo muitas coisas aí faz tempo e só estava com medo de falar. Se ela não tiver, ou se ele não tiver, vai falar, não tenho mais nenhuma pergunta. E aí, ó, o assunto sexualidade se encerra e volta no próximo capítulo, quando a criança novamente vai trazer uma nova informação que ela ouviu de pessoas, de amigos, na escola, na rua, na televisão, na internet, onde quer que for, vai trazer para você. Agora, se logo no primeiro momento você age de maneira rude, recriminando essa criança, ela nunca mais vai se abrir com você. Quando surgir uma nova dúvida, ela vai tirar com o amigo na escola, vai tirar com as amigas, vai ficar vendo no Instagram o que o povo famoso faz a respeito. E aí você perde aquilo que deveria ser mais precioso, a educação sexual dos nossos filhos, a forma como glorifica o nosso Deus. Então aí, nós já respondemos sobre a idade que se deve falar. Não existe uma idade padrão, parâmetro, mas a própria criança vai dar os sinais fazendo perguntas. E aí, como falar? O primeiro passo é estabelecer o princípio bíblico do sexo, estabelecer o princípio de criação divina e de um sexo abençoado somente dentro do casamento, de um homem e de uma mulher, e aí você responde a pergunta que lhe foi feita ali pelo seu filho ou pela sua filha. Entendeu? E nisso começa assim aí uma N possibilidades que só vão ser possíveis se você, pai, e você, mãe, todos os dias da sua vida, dedicar tempo de qualidade para os seus filhos.
Dediquem tempo de qualidade para os seus filhos, sejam amigos dos seus filhos. Porque eu não quero que eles venham bater na porta do Ministério Vida Pura querendo ser nossos amigos, porque eles não conseguem ser amigos de vocês. Não quero que eles venham tirar as dúvidas deles conosco, porque eles não têm a porta aberta para tirar a dúvida deles com vocês. É tempo de acompanhar essa geração que cada vez mais cedo entende das coisas e quer saber das coisas. E vocês precisam ter respostas convincentes, significativas. Não basta dizer para essa geração não. Mas por que não? Por que não? Porque é pecado. Você precisa ter respostas. Mãe, por que eu não posso assistir pornografia? Por que não? Porque é pecado. Mãe, por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Por que não? Porque é pecado. Essas respostas, elas são vazias, elas são vagas. O dizer não porque é pecado e não trazer uma justificativa que explique o pecado, que explique de fato as consequências do erro, é uma resposta vaga, uma resposta vazia que não vai satisfazer a cabeça dos seus filhos. E aí vai acontecer como o caso da mãe que revelou aqui: o meu filho com 9 anos de idade, eu peguei o celular dele e vi que ele consome pornografia. Isso é extremamente normal, infelizmente. Hoje, a média mundial para uma criança começar a assistir pornografia é entre 6 e 8 anos de idade. Por quê? Porque a criança já se entende por gente, já tem as suas vontades, os seus desejos, e ela quer ter um aparelho celular, que é aquele aparelho que o pai dela, a mãe dela não larga nem por decreto das mãos. Então ela quer ter um celular. O que o pai e a mãe faz? Dá o celular na mão da criança. E a criança mergulha nessa tela aqui para um mundo de informações e ela fica ali sentadinha, quietinha. Porque hoje, como os pais não têm paciência nem disposição para brincar com os filhos, para gastar as energias dos filhos, prefere dar um celular na mão dele e colocar ele quieto, sentado ali no canto. Porque ele não te dá trabalho, não se movimenta, fica na dele quietinho. E aí você, ai, meu filho é uma bênção, ele fica quietinho ali. Uma bênção, ele correndo para cima e para baixo, brincando, vivendo, sendo criança. Vivendo a inocência dele de ser criança. As meninas hoje, cada vez mais cedo, já querem ficar todas maquiadas, produzidas, ao invés de estar vivendo a inocência de serem crianças. Vivem precocemente fases da vida que não deveriam. E nós temos pago um preço muito alto com a hipersexualização cada vez mais cedo dos nossos filhos. E a culpa de quem é isso? De quem é isso? De quem é a culpa de tudo isso? É nossa, pais e mães. É sua também. Como pai, como mãe, tem falhado na educação sexual dos filhos, batendo palma para coisas que não deveria estar batendo, porque está sendo levado pela tendência, e deixando passar batido aquilo que deveria estar se preocupando na criação dos filhos. Então, seu filho está lá quietinho, uma bênção, com o celular na mão, de repente uma propaganda maldosa vai aparecer no meio do desenho inocente que ele está assistindo. Ele vai clicar lá e a inocência dele toda vai ser roubada, ceifada, e aquela alma pura nunca mais vai ser pura, e a partir daquele momento vai começar uma guerra contra o pecado sexual, uma guerra silenciosa. Nós recebemos o pedido de ajuda de uma mãe, de uma menina de 12 anos de idade, que consumia pornografia desde os 8 anos de idade, e ela começou a consumir pornografia porque um belo dia eles convidaram para jantar em casa um casal de amigos da igreja. E esse homem convidado deixou o celular dele desbloqueado na mesinha da sala. A menina foi lá, pegou, mexeu no celular desse cara, do irmão da igreja, e encontrou todo o conteúdo pornográfico que estava ali dentro. A vida dessa menina nunca mais foi a mesma. A inocência dela foi roubada. E com 12 anos, já eram 4 anos de consumo intensivo de pornografia. Como está o cérebro dessa criança? Totalmente desconfigurado. Os novos caminhos neurais já estão sendo criados pela pornografia, estão sendo enraizados no sistema de recompensa, e essa criança tem apenas 12 anos de idade ainda. Qual o futuro aguarda em meio a tanto caos? Agora que você descobriu que seu filho assiste pornografia, não adianta ir lá e recriminá-lo. Que pouca vergonha é essa? O que você está vendo? Isso é uma atitude totalmente errada.
Pais, não cobrem dos seus filhos aquilo que for vocês que falharam. Eram os seus filhos que deveriam olhar para vocês e falar: pai, por que você não me protegeu dessa imundícia? Mãe, por que você não me avisou que isso aqui existia e eu deveria me proteger disso? Vocês falham na criação dos filhos e aí querem cobrar deles atitudes que eles não aprenderam da boca de vocês. Gravíssimo erro. Pouca vergonha descobrir no seu celular. Por que você está assistindo essa porcaria? Aí a culpa é da criança, quando na verdade é sua, pela má educação e negligência. Eu sei que dói, mas é para doer mesmo, porque eu já percebi, principalmente aqui no Brasil parece, mas acho que é o ser humano em geral. Se não doer na alma, ninguém se move, porque nós somos pessoas acomodadas, pessoas relaxadas, pessoas preguiçosas. É isso que acontece. Então agora que você descobriu que seu filho assiste pornografia com 9 anos de idade, você não tem que ir lá recriminar ele. Você tem que chamar ele para uma conversa franca, mas uma conversa sábia, uma conversa equilibrada. Filho, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Eu vi que você assiste conteúdo ruim aí no seu celular. Eu vi que você assiste pornografia. Às vezes a criança não sabe nem o que é pornografia. O que é pornografia, mãe? É isso aqui, ó. Quando você aperta aqui e vê, ó, pessoas nuas, peladas, sem roupa, fazendo sexo. Isso aí que elas estão fazendo chama-se sexo. A criança mergulhou no mundo que ela nem sabe direito o que é ainda. Está procurando informação com outros amigos que já estão falando para ela o que é e o que não é. Que é bom, que não é bom, que tem que experimentar, que não tem que experimentar, o negócio já está fervendo. E se você chegar recriminando, repreendendo, você vai fechar a porta para conseguir ter acesso ao coração do teu filho e conseguir plantar princípios bíblicos na vida dele. Porque eu vou dizer algo para vocês, os meus pais, eles me educaram sexualmente. Graças a Deus por isso. E mesmo assim, depois de mais velho, eu entrei para o mundo da pornografia. Mas em nenhum momento da minha vida eu consumi pornografia pensando que estava tudo bem. Nenhum momento. Desde o primeiro dia, desde o meu primeiro contato, eu sabia que aquilo era totalmente errado, que aquilo era pecado, que aquilo desagradava a Deus e que aquilo ia prejudicar a minha vida. Porque a semente plantada estava aqui na minha mente. E eu tenho plena convicção de que o trabalho de restauração da minha vida pelo Senhor, passa pelo que Ele fez através dos meus pais quando eu era criança. A semente plantada pelos meus pais na minha mente, no meu coração, veio frutificar arrependimento depois de muitos anos na minha vida. Olha o quão importante é os pais educarem os filhos. O maior dever, pai e mãe, de vocês é educar os filhos de vocês, é dar carinho, amor, atenção, dedicar tempo de qualidade. Não é ficar comprando coisas para eles. Essa geração quer comprar coisas para os filhos que não teve. Não é porque você não teve que agora você tem que dar para o seu filho. Você não teve, você se transformou num ser humano muito responsável e ciente dos seus atos. Agora os pais de hoje querem dar tudo que não tiveram para os filhos estão crescendo mimados, rebeldes, intransigentes, negligentes, preguiçosos, amantes de si mesmo e querendo todas as coisas. Nunca satisfeitos com nada, porque não existem limites impostos pelos pais. Então aí, amados irmãos e irmãs, né? Pelo horário, possivelmente muitas irmãs assistindo. A educação sexual começa dessa forma. E nós do Ministério Vida Pura estamos muito preocupados com a educação dos nossos filhos, com a educação dos seus filhos, porque nós criamos uma linha de que daqui para cima é uma geração que já está corrompida e nós vamos ter que dedicar muito tempo na restauração dessas vidas que estão aprisionadas no pecado sexual. Só que daqui para baixo, se nós fizermos um trabalho de conscientização, um trabalho bíblico com os nossos pré-adolescentes e com as nossas crianças, nós vamos conseguir alcançar muitas e muitas vidas para que antes delas se desvirtuarem pelo caminho do sexo, elas já tenham nelas enraizados na alma e no coração princípios bíblicos que os manterão nos caminhos do Senhor. Para a graça de Deus, o Davi, que é o conselheiro da base missionária aqui de São Paulo, e o Diego, que é conselheiro da base missionária de Curitiba,
aplicou os devocionais Vida Pura. Ambos aplicaram os devocionais Vida Pura nas suas igrejas locais, a pedido dos seus pastores, com adolescentes entre 11 e 14 anos de idade. E o resultado foi o melhor resultado que poderia ter sido obtido de todo o nosso trabalho. Se o Vida Pura terminasse hoje, eu já me daria por muito contente e satisfeito, não só pelas vidas que foram alcançadas, mas principalmente pelas vidas desses pré-adolescentes que foram alcançados em suas igrejas locais com os devocionais do Vida Pura, amando e pedindo dos seus próprios pastores que têm visão, que são pastores de visão, que pegaram esses jovens e falaram: vocês vão fazer o Vida Pura aqui na igreja, mas primeiro com os adolescentes, vai primeiro na raiz. E foram, e esses pré-adolescentes, quase crianças, absorveram a informação e hoje discutem até de teologia nas conversas, e é uma coisa muito linda de se ver, muito lindo de se ver, e os pais cheios de orgulho e de, meu filho aí, como é que tá falando da palavra do Senhor. Então é isso que nós queremos fazer. Então eu tô aqui, no meu ambiente aqui, gravando aulas exclusivas para a educação sexual de meninos e meninas, para os pais assistirem. Estamos produzindo conteúdo em formato de gibi para que as crianças possam ler. É muito bacana tudo que está sendo gravado em aula, o que está sendo produzido em material. Pensou seu filho lendo um gibizinho sobre pecado sexual de uma maneira tão leve, tão simples, de uma maneira sem falar palavras fortes, mas assim direcionado. Muita coisa boa a gente está produzindo aqui para a graça e para a glória de Deus, e nós estamos muito felizes por isso, porque nós queremos alcançar essa geração mais jovem. Bom, deixa eu responder uma pergunta aqui que foi enviada aqui. Como explicar? O meu filho é autista. Meu filho é autista. Bom, nesse caso dos autistas, tem sempre que ter algo bem propício à vida deles, né? Eu sei que os autistas, eles desenvolvem também a sexualidade muito cedo, muito precocemente. Eles são crianças totalmente ativas e sempre muito espertas. E aí, para falar com o autista, eu não tenho essa bagagem, não vou ter aqui a soberba de falar, faz isso ou faça aquilo, mas prefiro ser humilde em dizer, olha, não sei qual o melhor método de falar com um autista, tá? Eu acredito que há muito material para os autistas aí e que vão tratar a respeito da sexualidade numa linguagem que eles próprios possam entender, ok? Porque eu tenho uma priminha autista na minha família. Ela é muito esperta, muito agitada, ela lembra de tudo, a memória dela poxa, eu não conheço uma memória tão boa quanto a dela, e tudo que você fala uma vez para ela, ela aprende na hora. Então, ao mesmo tempo que ela já começou a desenvolver a sexualidade dela. Então, eu vejo os meus primos, né, ela é filha dos meus primos, com todo um trato direcionado por especialistas. Então, nunca me aprofundei, não vou responder com mais detalhes sobre isso. Tá? Sinto tristeza por meu filho já ter visto pornografia. Como falar sobre masturbação? Filho de 13 anos, infelizmente, já viu pornografia. Irmã, não precisa sentir tristeza. A coisa já aconteceu. Nada é impossível e nada está fora das mãos poderosas de Deus. Agora você precisa se aproximar do seu filho em amizade, criar relacionamento de amizade e começar a explicar para ele que a masturbação é pecado, primeiro lugar de tudo, que é pecado e que traz consequências terríveis para a vida dele. E aí a gente tem aqui no Vida Pura uma série de conteúdos que mostram por que a masturbação é tão maligna na vida de uma pessoa. Quanto mais cedo essa pessoa começa, pior é. Tem a nossa aula aqui sobre o processo de renovação da mente, que eu falo muito sobre isso. Então você precisa criar amizade com o seu filho, sentar com o seu filho todos os dias, abrir o jogo na maior naturalidade. Filho, eu sei que você assiste pornografia, eu sei que você está praticando a masturbação, mas você sabia que isso é errado? Isso é muito errado, isso é pecado. Não simplesmente falar que é errado, mas o primeiro passo, isso é pecado. Isso é pecado, né? Isso desagrada
a Deus. E isso prejudica a sua vida, e muito. Tem um cara aqui que fala sobre isso muito bem, que aqui é o Felipe e tal, o cara até que jovem ainda, que fala a sua língua. Ouça o que esse cara tem para falar, eu assisto junto com você, a gente vai junto nessa, sabe? E é isso, ter essa conversa franca com seu filho, explicando os males que a pornografia causa na vida dele e os males que a pornografia causa na vida dele. Para isso você tem aqui o Ministério Vida Pura, que está com quase 5 anos falando sem parar todos os dias sobre isso, sobre esses males que a pornografia causa. O autista tem 7 anos. O meu filho quer me beijar na boca, eu digo a ele que só pode ir na bochecha. Meu filho quer me beijar na boca. Ele só quer reproduzir aquilo que ele vê, né? Então ele vê, por exemplo, o seu marido beijando você na boca, e aí ele quer fazer igual, né? Principalmente os meninos, porque quando cria-se uma certa idade, ele acha que ele é o dono da mãe, né? E aí tem um pouco de ciúmes até do pai, desse relacionamento do pai amoroso com a mãe. É explicar para ele que beijo na boca é só o papai e a mamãe. E ele, como filho, no rosto. Um dia ele vai crescer, vai ter a esposa dele, e aí ele vai poder beijar essa esposa dele na boca também. Mas isso é quando ele crescer, se tornar um homem, e aí ele vai poder também fazer como o papai faz com a mamãe. Não é errado, muito pelo contrário, os filhos têm que ver, precisam ver essa relação de afeto entre pai e mãe. É super importante que os filhos vejam essa relação de afeto entre pai e mãe. Isso estabelece a base daquilo que eles vão ser amanhã. Olha, as meninas veem o cuidado do pai com a mãe e falam: nossa, eu quero um marido na minha vida igual ao meu pai. Agora, se o pai é um grosso, uma pessoa agressiva, as meninas olham e falam: eu vou querer ter um marido igual ao meu pai, minha mãe sofre todo dia, eu não quero isso pra minha vida. E aí abre a brechinha do lesbianismo já, tá entendendo? Então estabeleça, fale a verdade. Não, isso é só para o papai e para a mamãe. Um dia você vai crescer, vai virar um homem bonito e vai ter a sua esposa e ela você vai poder dar um beijo na boca. Na mamãe e no papai você beija aqui no rosto, tá? E começa, né, nessa idade aí, ele tá talvez com um pouco de ciúmes aí do seu relacionamento com seu marido. E aí é normal, faz parte de toda criança. O que mais? Você indicaria pais tomarem banho com seus filhos e mães com suas filhas, ou é errado? Olha, esse negócio de tomar banho junto, eu acho que até certa idade, né, você como pai, como mãe, você vai lá e dá banho nos seus filhos, né? Depois disso, deixa as crianças se virarem sozinhas e fica supervisionando. Não há necessidade de você entrar junto com ela no banheiro e começar a tomar o banho junto ali. O seu trabalho como pai, como mãe, é dar banho na criança e depois de uma certa idade que ela começa a se virar sozinha, ela vai tomar banho sozinha. Acabou. Certo? Então, você vai ficar só na sua supervisão. Eu não acho muito legal essa ideia de ficar tomando banho junto, não, tá? Não acho nada legal isso. E eu acho que o pai e a mãe podem dar o banho na criança, vestido ali, vai lá, dá banho. Ah, mas me molha. Ah, mas não sei o que. Nossa, mas que dificuldade, hein, gente? Puxa vida, a gente acompanha pessoas que não tem nem água para tomar banho e dá um jeito nas coisas. A vida é tão sofrida, tão difícil. A gente trata com cristãos perseguidos que não tem nada. E aqui no Brasil a gente tem tudo, mas tudo é uma dificuldade, né? Tudo tem que ter uma barreira. Não, vai lá, dá o banhão no seu filho. Quando ele crescer, fica de olho nele. Fala, tô de olho aqui, ó, lava direito essa orelha aí, eu tô vendo aqui o que você tá fazendo. Né? Coloca um tapetinho para ele não escorregar no chão do banheiro. E é isso, não precisa tomar banho junto, não há necessidade. Como sair da masturbação? Irmão, você está na live de como falar de sexo com os nossos filhos. Como sair da masturbação? Através do processo de renovação da mente. Não existe saída de masturbação ou pornografia senão processo de renovação da mente. Se você está se perguntando por causa do seu filho, não acho que é essa a questão, parece que você é bem novo, até mesmo para os nossos filhos. Se os nossos filhos já estão envolvidos com pornografia e masturbação, eles só vão conseguir sair dessa através do processo de renovação da mente. E quanto mais cedo eles praticarem o processo de renovação da mente, mais cedo eles vão se ver livres das algemas do pecado sexual.
E quando a criança está no banheiro público e ela tenta ver as outras pessoas, aí você ensina a ela que não é assim que funciona. A criança já não veio sabendo que ela não tem que ver os outros. Então a criança está indo no banheiro público ali, você está entrando com seu filho no banheiro público e ele está querendo ver os homens, fala, ô filho, você está fazendo errado. Você não tem que ver ninguém. Você tem que se preocupar com você. Você tem que falar com seu filho, educar o seu filho. Né? A criança é curiosa. Gente, não achem problema onde não existe problema. A criança ela é curiosa. Oh, meu filho já quer ver outros homens pelados no banheiro. Não, gente, a criança ela é curiosa. Isso não é que é um problema, não é que ela tem algo de errado, é porque ela é curiosa. Se você não explicar para ela que ela não deve fazer aquilo, porque cada um tem o seu e cada um tem que ficar na sua, né? Fala, filho, o pessoal tá fazendo xixi aí, pô, você não tem que ficar olhando para eles. Isso aí é errado, isso aí é feio, isso aí não é uma atitude correta. Por isso que é tudo separadinho, cada um fazendo o seu xixizinho ali, separado uns dos outros. Então, não vem com essa neura, mas será que é meu filho que é hipersexualizado? Eu não sei, né? Não sei o que você permite que ele assista, mas eu sei que criança é curiosa e ela tá começando a vida e ela precisa de ser instruída em todos os assuntos, sem drama, sem drama. E repito, seu filho já tem 12 anos de idade, 13 anos de idade, já assiste pornografia, já se masturba? Isso não é de hoje, provavelmente. Ele precisa passar pelo processo de renovação da mente. E quando nós estamos falando de crianças, não dá para pegar uma criança, um pré-adolescente desse e jogar para fazer o processo de renovação da mente sozinhos. Vocês, pais, precisam participar do processo de renovação da mente na vida dos filhos de vocês. É responsabilidade de vocês, ok? Responsabilidade de vocês. Pensando nisso, olha só, o Vida Pura tem um grupo de apoio. Só que nós vamos ter que fechar esse grupo de apoio por causa das vagas que já foram preenchidas e nós queremos fazer um trabalho de qualidade. Nós só temos abertas hoje no grupo de apoio 4 vagas. Depois que essas 4 vagas forem preenchidas, não vamos mais ter vagas. Nós vamos fechar o grupo de apoio e eu não sei quando que nós vamos abrir novas vagas novamente. Se o seu filho ou você não sabe falar sobre sexualidade com ele, ou o seu filho já está envolvido com pecado sexual, você é uma pessoa que tem que ser uma dessas 4 vagas. Você tem que fazer parte disso. Por quê? A criança aí, 13 anos de idade já está assistindo pornografia e masturbação. Com certeza isso não é de hoje. A pornografia já está criando novos caminhos neurais na mente do seu filho. E aí? Beleza? Deixa por isso mesmo? Ele precisa aprender e ele precisa ser orientado através do processo de renovação da mente. Você, pai, não pode deixar ele sozinho nesse processo de renovação da mente. Você tem que acompanhá-lo. Ao mesmo tempo que você tem que aprender para você poder ensinar para ele várias e várias coisas, absorver esse conteúdo e, junto com seu filho, estudar. Você tem que aprender e ele tem que aprender. Por isso que no grupo de apoio tem um módulo para tratar o problema e tem um módulo para pais e filhos, onde nós falamos com os pais a respeito daquilo que eles devem ensinar para os filhos. Então é um programa completo. Só que não dá para deixar ele muito inchado porque nós fazemos reuniões pelo Zoom e eu e o Cid, né, na verdade, nós queremos acompanhar pessoa por pessoa. Então não dá para fazer um trabalho bom assim, onde tem essa interação com tanta gente. Não agora, talvez no futuro próximo com mais pessoas nos ajudando. Então nós só temos 4 vagas para o grupo de apoio. Depois que essas 4 vagas forem preenchidas, não vão mais existir vagas. Nós vamos fechar a turma e aí vamos aguardar aí para ver no nosso planejamento quando vamos abrir novas turmas. Então, o momento é agora, Se eu fosse você nesse momento, eu vou continuar respondendo perguntas aqui, mas clica aqui, na minha identidade aqui do Ministério Vida Pura, vai lá na nossa página principal, aqui a página principal do Instagram do Vida Pura, vai lá, opa, já tô com meu celular aqui, e só 3 vagas, uma acabou de ser preenchida, eram 4, viraram 3, vai lá na página principal do Ministério Vida Pura, deixa eu pôr até para no silencioso aqui, porque vai lá na página principal do Ministério Vida Pura, tem um link azul, grupo de apoio, clica nesse link e faça a sua inscrição.
pela sua vida, pelo seu conhecimento e para a vida do seu filho. O investimento na vida do seu filho não tem preço. Vai lá agora, eram 4 vagas, já se tornaram 3 vagas. Faça a sua inscrição no grupo de apoio do Ministério Vida Pura, que nós vamos encerrar as vagas, porque nós queremos fazer um trabalho de qualidade. Hoje à noite mesmo já tem reunião pelo Zoom com os nossos alunos. E todo aluno, além da reunião pelo Zoom, tem acesso à área de membros, onde todos os cursos do Ministério Vida Pura estão ali disponíveis, dividido por módulos. Então tem o módulo da pornografia para a luz, o módulo devocional, o módulo pais e filhos, que vocês precisam aprender para falar com seus filhos, o módulo esposas feridas, que estão passando com problema com o marido. Então você não pode ficar de fora. Vai ter a reunião pelo Zoom, onde você vai poder falar, onde você vai receber orientação direta minha e do Cid, e vai ter acesso a todo o nosso conteúdo dividido por módulos lá na área de membros. Então vai lá agora, faz a sua inscrição, porque só restam 3 vagas e nós vamos fechar a turma. E eu estou falando sério, porque nós não temos material humano, pessoas suficientes para acompanhar e dar suporte para as pessoas. Amém? Deixa eu responder mais algumas perguntas aqui. Minha sogra tomava banho com meu esposo, ele lembra até hoje. Minha sogra tomava banho com meu esposo, ele lembra até hoje, tá vendo? Criou memórias imorais. E eu tenho certeza que por causa disso o seu marido tem grandes dificuldades de relacionamento com você e com os seus filhos. Você pode me confirmar aí se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo. Seu marido tem grandes dificuldades de relacionamento com você e com seus filhos. Não tive orientação dos meus pais, já me afundei muito. Aí está o testemunho de uma pessoa. Não tive orientação dos meus pais, já me afundei muito. Pais, responsabilidade está nas mãos de vocês. Nós estamos aqui para instruir, para dar direção, para promover conteúdo, para dar reuniões, promover reuniões aí para vocês poderem falar e serem direcionados. Tá tudo pronto, basta você se interessar e entrar para o grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Ah, Felipe, qual é o valor? Meu irmão, o valor é uma oferta simbólica de R$ 97,00 por mês. Isso é uma oferta simbólica. O que a gente está oferecendo é o preço de uma Coca-Cola e de uma pizza. Se o seu celular quebrar, você vai comprar outro celular ou vai mandar arrumar o seu. Nem que você faça em 15 prestações, 18 prestações. Não é assim que funciona? Se o seu celular quebrar, você não é capaz de ficar sem celular. Você vai mandar consertar o seu celular ou você vai comprar um novo. Vai fazer uma dívida em 12 vezes, em 15 vezes, em 18 vezes. Até de um valor maior desse que eu estou falando para você. Então a questão são prioridades. Tenha prioridades na sua vida, invista em você e na sua família, porque a sua vida depende disso. O nosso coração precisa estar centrado. O que fazer quando as crianças estão se masturbando? Ensinar. Precisa ensinar. As crianças são curiosas e elas, numa determinada idade delas, descobrem os órgãos genitais e começam ali a manipular os órgãos genitais. Então você precisa ensinar para essa criança que o que ela está fazendo é errado, que ela não deve fazer aquilo. Ensina, conversa, fale 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque ela precisa aprender que aquilo que ela está fazendo não é certo. Ela é curiosa, ela está descobrindo o próprio corpo, né? E ela precisa entender que essa descoberta do corpo não é algo que ela deve fazer. Masturbação feminina é pecado? Masturbação feminina é pecado? Com toda certeza. Por que a masturbação masculina seria pecado e a masturbação feminina não seria pecado? Masturbação é pecado. Quando que a masturbação não é pecado? A masturbação não é pecado quando você está no ato sexual com seu marido, com a sua esposa, e você não consegue chegar ao orgasmo. Tem muita mulher que não consegue chegar ao orgasmo com penetração. Nesse caso, ela vai lá, massageia o clítoris, o marido vai lá na hora da relação sexual, massageia o clítoris dela, ou faz alguma outra coisa, né, que eu já expliquei na live aqui também sobre sexo oral. Quando há mútuo consentimento do casal, faz sexo oral e ajuda a esposa a chegar no orgasmo. Nessa hora, não é pecado. Mas você, sozinha, na sua casa, seu marido, sozinho, ou vocês que são solteiros, masturbação nesse sentido é autogratificação. Se a masturbação não está fazendo parte da relação sexual ali, do momento de intimidade, onde um está proporcionando prazer para o outro, aí beleza.
A masturbação dentro da relação sexual, onde um está proporcionando prazer pro outro, aí não é pecado. Como eu falei, tem muitas mulheres que não chegam ao orgasmo porque os homens não têm a menor noção disso. Ensina o seu marido como que as coisas devem ser. E aí, fora isso, masturbação é autogratificação, pecado, seja para homem, seja para mulher. Cadê mais alguma mãe aqui? Sim, concordo. A mulher que falou ali do marido que toma um banho com a mãe. Vocês são bênção de Deus. Amém. Graças a Deus. É pela graça, irmã. Graças a Deus. Tem mais alguma coisa aqui sobre criança? Quero uma vaga, amado. Você quer uma vaga no grupo de apoio? Vai lá agora, meu irmão. Tem 3 vagas. Você quer uma vaga? Vai lá agora. Nossa página principal, clica aqui, ó, onde está o título da live, como falar de sexo. Clica aí, vai aparecer lá, Ministério Vida Pura. Clica Ministério Vida Pura. Vai na página principal do Ministério Vida Pura. Lá tem o link azul, ministériovidapura.com.br/grupo de apoio. Clica lá no grupo de apoio e faz a sua inscrição agora, porque só restam 3 vagas. Por favor, fala como explicar os males da masturbação. Bom, vou falar aqui. Depois que eu falar aqui, tem outra live aí, outra aula no canal, que também é muito útil para vocês, tá? O processo de renovação da mente. Procurem lá e assistam também, mas eu vou falar para vocês que estão aqui. Quais são os males da masturbação? A masturbação vicia como a pornografia vicia. Por quê? Porque ela cria novos caminhos neurais no nosso cérebro. Quando você estimula o seu órgão genital com a sua mão e você fica ali, porque você está trazendo resposta a um momento de excitação, né? Você se excita e aí você começa ali a manusear o seu órgão sexual com a sua mão. Essa mãe, por exemplo, eu vou usar o seu exemplo, mãe. Você falou que seu filho tem 13 anos e já está se masturbando. Pois bem, todas as vezes que o seu filho se masturba é porque ele fica excitado, né? Então ele fica excitado porque ele assiste pornografia, o pênis fica ereto e ele começa a massagear o pênis até chegar ao orgasmo. Isso é a masturbação. Todo esse movimento, toda essa excitação, toda a pressão que ele faz no órgão genital com a mão, o movimento que ele faz de cima para baixo, tudo isso vai sendo memorizado pelo cérebro. E dessa forma o cérebro cria novos caminhos neurais para aquele novo hábito que ele está praticando. Aquele é um hábito antinatural. A masturbação é um hábito antinatural. Por quê? O que eu falei aqui no começo da live? Que Deus criou o homem e a mulher para a relação sexual dentro do casamento, ok? Quando a pessoa está lá sozinha se masturbando, ela está numa relação antinatural, porque o organismo não foi feito para masturbação, foi feito para ter uma relação sexual. Por isso é importante você entender, pelo amor de Deus, o que eu estou dizendo. Se você está dentro da relação sexual com seu esposo, com a sua esposa, e ali está acontecendo momentos de masturbação, você está proporcionando prazer ao cônjuge, você está trocando, dando prazer. Isso é diferente da masturbação solitária. Homens, normalmente, todas as vezes, vão chegar ao orgasmo através da penetração. Não vão precisar chegar ao orgasmo através da masturbação. Mas mulheres, muitas vezes, vão precisar ter o clítoris massageado para poder chegar ao orgasmo. Isso não é pecado nenhum dentro do casamento, ok? Ah, meu marido usa um vibrador em mim. Putz. Aí tá errado, né, minha gente? Acabei de ver a pergunta. Meu marido usa um vibrador em mim. Aí tá errado, gente. Bom, mas enfim. Para explicar pro seu filho. Quando ele se masturba, criam novos caminhos neurais na mente do seu filho. Esses caminhos neurais não eram para existir, porque a masturbação é um movimento antinatural. Mas para o cérebro não entrar em colapso, ele se adapta e cria um novo caminho neural na mente. O que isso acontece? Esse caminho neural, por trazer uma sensação boa, né? Um orgasmo é uma sensação prazerosa. Por trazer uma sensação boa, é gravado no sistema de recompensa do cérebro da pessoa. Então, a masturbação cria um novo caminho neural e esse novo caminho neural criado é gravado no sistema de recompensa cerebral dessa pessoa. O que isso significa? Significa que o seu filho, quando ficar triste, chateado, amargurado, contrariado, nervoso, ansioso, o cérebro dele vai estimulá-lo a procurar pornografia, a ficar excitado e vai estimulá-lo a se masturbar. Ok? Porque foi essa informação que o cérebro aprendeu.
Mas o que a masturbação causa? Causa disfunção erétil, ejaculação precoce. Além de tudo isso e acima de todas essas coisas, ela é pecado. Porque ela é o sexo solitário da autogratificação, quando na verdade Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro da relação do casamento, nessa doação de prazeres, onde o homem doa prazer para sua esposa e a esposa doa prazer ao homem, que é o que a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 7. O princípio da autoridade dos corpos, onde os maridos mal intencionados olham para o texto e falam: o seu corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não. O princípio da autoridade dos corpos ensina que meu corpo pertence à minha esposa e o da minha esposa pertence a mim. Então eu devo ir à relação sexual para proporcionar prazer a ela e não para receber o prazer. O intuito do sexo é dar prazer e não receber prazer. Pessoas que vão ao sexo somente para receber são pessoas egoístas cujo cérebro já foi contaminado pelo pecado sexual. O sexo puro é o sexo que doa prazer, o sexo que entrega prazer. E o cônjuge vem com a mesma intenção de entregar prazer, de doar prazer. E nessa entrega toda acontece o melhor sexo abençoado, maravilhoso, criado por Deus, onde todo mundo sai plenamente satisfeito e feliz da relação sexual. Eu tenho certeza que você que está ouvindo isso, muitos de vocês estão envolvidos com o pecado sexual diretamente, ou vocês são esposas feridas, o marido de vocês está envolvido com o pecado sexual, e vocês não têm satisfação sexual no casamento de vocês. Por quê? Porque não tem doação, só tem a busca egoísta pelo prazer. A masturbação vai criando isso na vida dos nossos filhos. E o seu filho vai ser um péssimo marido, porque vai entrar num casamento viciado em pornografia e masturbação. Ele vai procurar só a autossatisfação dele e vai tratar a futura esposa dele como um objeto sexual. Além do mais, pela masturbação, além dela ser antinatural, a masturbação é o alimento que não satisfaz. Então o seu filho, por ser um masturbador hoje, ele não vai se contentar em ficar só com a masturbação. 13 anos ele já está se masturbando, há quanto tempo? O que ele vai fazer? Ele não vai aguentar ficar só na masturbação e no mundo virtual da pornografia. Ele vai partir para a vida real. Fornicação, prostituição. E o pecado sexual não tem limites. Não tem limites para o pecado sexual. Ele vai embora cada dia mais se afundando cada vez mais. Porque ele não vai aguentar ficar só na masturbação, ficar só no mundo virtual. Ele vai ter que ir para o mundo real e começar a praticar o ato. Então a masturbação vai criar novos caminhos neurais na vida do teu filho, que vai obrigá-lo a se masturbar constantemente, o que não vai trazer mais saciedade e vai fazê-lo procurar a vida real, a fornicação, a prostituição. Lá na frente, quando ele se casar, ele não vai conseguir manter uma vida de relação sexual com a esposa, porque ele vai preferir se masturbar ao invés de fazer sexo, porque a pressão que a mão dele exerceu no órgão genital é muito diferente do que a pressão que a vagina vai fazer no pênis dele. E aí ele vai ser levado à masturbação e não vai querer ter relações sexuais com a esposa. Que é o caso de muitas esposas feridas que podem estar assistindo essa live aqui nesse momento. Isso é gravíssimo. Quantas famílias destruídas, quantos divórcios acontecerem no meio cristão por causa da masturbação e os homens que não conseguem se relacionar com as suas esposas. É isso, irmãos. Olha o mal que a pornografia causa, que a masturbação causa. É demais. E no caso dos adultos que vão ao banheiro justamente para ver e fazer coisas imorais? Deixa eles lá, irmãos. Se os adultos estão no banheiro para fazer coisas imorais, não use aquele banheiro. Simples, não leve seu filho para usar aquele banheiro. Nós somos aqui de São Paulo, né? Do lado da base missionária do Ministério Vida Pura aqui em São Paulo tem um shopping. Nesse shopping o banheiro é utilizado para práticas sexuais. Sexo oral, masturbação, um homem com outro homem. Eu não uso esse banheiro. Eu tenho uma filha. Mas se eu tivesse um filho, jamais entraria no banheiro com o meu filho, no banheiro desse shopping, porque eu sei o que acontece lá dentro.
Então a resposta é muito simples. Não vá você nesse banheiro e não entre você com seu filho nesse banheiro. E se porventura você estiver num lugar que estiver acontecendo isso e você foi pego de surpresa, saia imediatamente de lá com seu filho. Não precisa esperar ele fazer o xixizinho dele. Pai, eu não estou aguentando mais, eu preciso fazer meu xixi. Vai arrumar um matinho para ele fazer o xixi. Não deixe que os olhos do seu filho contemplem a imundície, porque aquilo vai ficar gravado na mente dele pro resto da vida. Eu prefiro que meu filho faça xixi na calça do que ele tenha o vislumbre de uma cena dentro de um banheiro público. Aí, irmãos, é zelo e cuidado, acima de todas as coisas. Vou responder as últimas perguntas aqui. Deixa eu ver onde elas estão. Boa tarde. Só falou boa tarde. Como sair da masturbação? Bom, vou liberar aqui os comentários. E é isso, galera. Comentários liberados. Restam as últimas 3 vagas aí para o grupo de apoio. Hoje tem reunião. Se você não quer ficar de fora, vai lá e faça a sua inscrição agora no link da página principal do Ministério Vida Pura. O trabalho tá demais. Nós estamos aí com sei lá quantos alunos já. E tem sido bênção. Olha só, tem uma solicitação aqui de uma pessoa que quer participar ao vivo comigo. Tá me dando vontade de deixar hoje isso acontecer, hein? Você quer fazer a sua pergunta, irmã? Por isso que você quer participar ao vivo comigo? Acho que eu vou deixar você entrar ao vivo e fazer a sua pergunta, hein? Vou te dar 2, 3 minutos para falar, você faz a sua pergunta e eu respondo aqui pra galera. Pode ser? Se você me mandar um ok aqui nos comentários, eu libero a sua participação. E aí você faz a sua pergunta e eu respondo aqui ao vivo para todo mundo. Como ensinar filho de 2 anos a não... Já mandou a pergunta. Como ensinar filho de 2 anos a não se tocar? Conversa com ele, irmão. Conversa com ele. Fala para ele que isso é errado. Mas meu filho tem 2 anos. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. Tudo que eu falo para ela, ela entende. Tudo que eu falo para ela, ela entende. Acabei de pagar o boleto do grupo de apoio. Irmão, se você pagou o boleto, manda o comprovante do pagamento do boleto no direct, tá? Pra gente assegurar a sua vaga. Senão você não vai aparecer lá e a gente pode comer bola, hein? Brincadeira, mas manda o comprovante do pagamento do boleto no nosso direct pra gente saber que a sua inscrição tá feita e a gente segura a sua vaga. Bom, filho de 2 anos. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. Tudo que eu falo pra ela, ela entende. Tudo ela entende. Ela não consegue se expressar totalmente, né? Não fala totalmente, fala as palavrinhas dela ali, mas ela entende. Então, tirem isso da cabeça de vocês, que os filhos de vocês são muito novos. Tira a mão dele do órgão genital dele, do pipi dele, tira a mãozinha dele de lá e fala, não, não pode, tá errado, não pode. Ele vai de novo, não, não pode, tá errado. E continue, vai chegar uma hora... rapidinho ele para. Com a minha filha foi assim em várias coisas. É falar, repetir e insistir. Nesse caso não precisa bater, tá? Nesse caso não bata no seu filho, apenas tire a mão dele e fala, não, eduque seu filho. Amigo, boa tarde, você tem sido bênção na minha vida, eu sou de Gandu, Bahia. Amém, mano? Graças a Deus. Hoje eu orientei uma pessoa a procurar vocês, graças a Deus. Obrigado galera pelas mensagens de apoio, de incentivo. Divulguem o nosso trabalho, indiquem para outras pessoas, compartilhem o nosso conteúdo, faz esse trabalho chegar para mais vidas. Gente, o Brasil é muito grande, tem tanta gente aprisionada ao pecado sexual, vocês não têm noção do que está acontecendo. Divulga esse trabalho. Divulgar o trabalho não significa que você tem um problema. Ai, se eu divulgar o Ministério Vida Pura, as pessoas vão achar que eu tenho problema com pornografia. Gente, não tem nada a ver, divulga o trabalho, indica para outras pessoas, pede para a galera seguir a gente aí no Instagram, acompanha as lives, que vai ser bênção. Importante diferenciar o toque da criança da masturbação do adulto, são coisas completamente diferentes. Sim, são coisas diferentes, mas por isso mesmo que a gente logo de começo não concorda com a ideia da criança ficar ali tocando o seu órgão
genital. Tá bom? E é isso. Beleza, gente? Bom, sou da Paraíba, moro atualmente em Fortaleza. Bacana. Eu sou verdadeiro e falo, você tem. O que será que eu tenho, irmão Adriano? Tô até com medo. Obrigado, irmão. Você tem me ajudado a sair do vício, graças a Deus. Então, graças a Deus. Se é isso, fico muito feliz, irmão. Tenho dedicado a minha vida a ajudar pessoas a abandonar a pornografia e a masturbação. E qualquer outra imoralidade sexual, porque sabe o que está em jogo? A alma. E depois da nossa morte, ou a alma vai para a eternidade com Deus, ou vai para a eternidade no inferno. É o destino eterno das almas que está em jogo. Por isso que eu não brinco quando eu falo de pornografia, masturbação e pecado sexual. Porque é o destino eterno das almas que está em jogo. E nós dedicamos a nossa vida a ajudar pessoas a sair desse buraco. Porque o preço a ser pago em viver uma vida de moralidade é uma eternidade no inferno. Esse ministério deveria ser implantado em todas as igrejas do país. É incrível como no meu ministério não há ensino sobre esse assunto de pecado sexual. Existe apenas a proibição, mas não ensino. Pois é, irmãos. E nós estamos aqui disponíveis para em todas as igrejas, em todas as denominações, ensinar, falar, orientar. Onde estão os convites? São poucos. Sabe qual é a minha suspeita? Os pastores estão envolvidos no pecado sexual e não querem abrir as portas. Poucos são os que abrem as portas. É o preço que se paga, mas todo mundo vai dar conta perante Deus. Valeu, Adriano. Imagina, seremos todos curados, precisamos divulgar. Amém, gente, amém. Bom, quem fez a inscrição e pagou no boleto no grupo de apoio, manda para mim o comprovante aí no direct, para o pessoal da parte técnica já garantir a sua vaga. Se você não fez a sua inscrição ainda no grupo de apoio, só restam 3 vagas, o irmão ali falou que fez, então restam 2 vagas. Clica lá na página principal do Ministério Vida Pura, grupo de apoio Ministério Vida Pura, participe das reuniões pelo Zoom de quarta-feira e tem acesso a todos os nossos cursos na área de membros. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Amanhã, quinta-feira, 9 horas da noite, live imperdível com a Juliana Ferron. Cara, uma mulher, um testemunho poderoso, abençoado. Você não pode perder as lives de quinta-feira do Ministério Vida Pura. Não pode perder as lives de quinta-feira do Ministério Vida Pura às 9 horas da noite. Vão fechar as vagas. Vão fechar as vagas. O cara da técnica acabou de falar para mim. Irmãos, as vagas para o grupo de apoio serão fechadas hoje, logo após o encerramento dessa live. Bom, eu avisei, vocês estão achando que eu estou blefando, depois vocês vão bater o dedo lá no link e não vai dar mais para fazer inscrição. As vagas encerram-se hoje do grupo de apoio. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não sei quando vai poder entrar. Então, você está na dúvida aí, você vai ficar para trás. É igual a Arca de Noé. Você não quis entrar, fechou a porta, já era. E o dilúvio da imoralidade sexual vai tomar conta da sua vida. Eu não estou brincando, irmãos. É um apelo que eu faço para cada um de vocês, pela vida de vocês. Hoje encerram-se as inscrições no grupo de apoio. Nós vamos fechar essa turma e não sei quando outra turma será aberta. Pastor, meu filho pode assistir as lives comigo? Deve. Seu filho deve assistir as lives com você. Deve. Beleza? E é isso aí, galera. Vai fechar as vagas? Vai fechar? Mais 15 minutos para a galera se inscrever e fechar as vagas? E aí fecha essas 2, 3 que faltam aí e acabou. Beleza, então. Galera, 15 minutos aí. Preencher as últimas 2, 3 vagas aí, que é o que resta do grupo de apoio. E já era. Beleza? Deus abençoe a todos. Grande abraço. Até amanhã, 9 horas da noite, a live com a Juliana Ferron. Vocês não podem perder. Vai ser bênção. Sabe o que é a Juliana Ferron? O perfil dela tá aí no nosso Instagram. Segue ela lá, conhece o trabalho dela. Vai ser demais. Nós somos o Vida Pura. Não desistimos da santidade. Grande abraço e até a próxima live. Tchau!